Fala B-Power, tudo bem com você? Bem-vindos mais uma semana juntos, eu espero que você esteja muito bem, cheio de Deus, de vida, com muita inspiração para viver essa semana o melhor de Deus na sua vida. Hoje a gente vai falar no vídeo sobre qual é o problema que faz a gente ter problemas. E eu espero que Deus fale muito com você. Um bom vídeo! Todos nós podemos um dia nos perguntar por que, sendo cristão, indo à igreja, ainda assim tenho tantos problemas ou tenho tantas dificuldades? Porque nós sempre medimos a nossa ida à igreja ou as coisas que nós podemos fazer com um crédito ou um ganho para termos uma vida melhor. Vamos elencar alguns fatores que sempre a gente considera importantes para deixarmos de ter problema e talvez sejam uns grandes mitos. O primeiro deles, uma vida de oração significa eliminação de problemas? Conheço pessoas que vão ao monte, conheço pessoas que não saem de vigílias, que estão correndo atrás o tempo inteiro de congresso de oração e ainda assim têm suas vidas extremamente problemáticas. Talvez a oração não seja o principal fator para ter ausência de problemas. Segundo, será que é a leitura bíblica? Querido, tem pessoas que leem livros o tempo inteiro, a própria Bíblia, e ainda assim estão rodeados de problemas, angústias, dificuldades. Amamos a Bíblia, não estamos desvalorizando ela, mas no topo da lista não é a Bíblia, a grande salvadora para a ausência de problemas. Aí você pode pensar comigo, pastor, então certamente são as mensagens pregadas. Nunca se teve tantas mensagens pregadas no YouTube, na internet, tantos pastores falando no Facebook, e ainda assim tem pessoas que ouvem muitos sermões, e ainda assim não veem a solução dos seus problemas. Então pode ser que seja um processo de quebra de maldição. Talvez eu tenha que passar por uma cura interior. Conheço pessoas que estão o tempo inteiro em encontros com Deus, pós-encontros, vivendo, lendo livros, fazendo regressão, quase voltando lá em Adão e Eva para resgatar os seus problemas e ainda assim a vida não muda. Talvez seja Jesus. Será que Jesus está no topo da lista? Calma, antes de você me recriminar, eu já vou explicar, calma. Conheço pessoas que amam Jesus, têm quadros de Jesus em suas casas, que vão à igreja professando Jesus e ainda assim estão carregados de problemas e cheios de angústia. Então, o que é o problema que nos faz ter problema? Oração, leitura bíblica, palavra, quebra de maldição e Jesus. Pode ser que a gente tenha tudo isso e ainda assim tenhamos problema. Não é a ausência de nenhum desses no topo da lista. Jesus vai dizer qual é o grande problema que nos faz ter problema. Jesus vai dizer qual é o grande problema que faz a gente ter problema. Vamos lá? Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalá-la. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, esse é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra a casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Jesus diz que são duas casas, duas famílias. Uma tem alicerce e a outra não tem alicerce. A diferença não é a tempestade. Ambas as casas têm tempestades. Ambas as casas são atormentadas por tormentas. A diferença é que uma tem alicerce e a outra não tem alicerce. Uma fica em pé e a outra cai. Qual é o problema então que faz a gente ter problemas, segundo Jesus, que faz a casa cair? Não é a falta de oração, não é a falta de leitura bíblica, não é a falta de quebra de maldição, não é nem propriamente a falta de Jesus, é a falta de praticar aquilo que se recebe. Saber e não fazer, querido, é a mesma coisa que não saber. Qual é a minha diferença de um médico que não pratica medicina? Se eu não pratico medicina e um médico formado não pratica medicina, ambos
somos iguais. Ele só vai ser diferente de mim se ele praticar a informação que ele recebeu. O grande problema que nos faz ter problema é a total ausência de ações naquilo que vamos ter. As tempestades são para todos. A diferença é que a casa fica em pé. Portanto, decida por propósitos e não por afeto. Portanto, avance por aquilo que é relevante. Aprenda a praticar aquilo que você recebe. O grande problema que nos faz ter problemas é a passividade e a omissão das grandes atitudes que podemos ter. Eu posso orar, eu posso ler a Bíblia, eu posso ouvir mensagens, eu posso passar por todos os processos de quebra de maldição, voltando lá em Adão e Eva, eu posso amar Jesus. Contudo, a segurança de uma casa está na prática daquilo que ouço e daquilo que recebo. É a única capacidade que terei de manter minha casa em pé. Esse é o maior problema que nos faz ter problema. Deus abençoe, uma grande semana. Espero que você tenha curtido muito o vídeo. Compartilhe com seus amigos, familiares. Não esqueça de deixar seu like, também deixe seus comentários, suas críticas, para que nós possamos melhorar. E o nosso único objetivo é inspirar você para ser cada dia mais apaixonado por Deus e assertivo nas suas conquistas. Deus te abençoe.